Olha, completamos o primeiro ano em vivendo em pandemia e o número aí de pessoas infectadas vem crescendo cada vez mais. A repórter Marcele Nogueira produziu material para a gente, junto aqui com as nossas produtoras, com dados desse primeiro ano com o coronavírus no nosso dia a dia. Os primeiros 6 casos da Covid-19 foram confirmados no Paraná por volta do dia 12 de março de 2020, ou seja, completam aproximadamente um ano dos primeiros diagnósticos. 5 moradores de Curitiba e uma moradora de Cianorte, todos vindo de viagens internacionais, tiveram a confirmação da doença. Os números registrados nas últimas semanas são os mais preocupantes até agora. A 9ª semana epidemiológica de 2021, que encerrou no dia 6 de março, aponta 551 mortes. E, ao que tudo indica, o próximo será ainda maior. A exemplo do que está acontecendo em todo o Paraná, com dificuldades, porque a nossa capacidade instalada, tanto em relação a leitos de UTI quanto a leitos clínicos, ela está no seu limite máximo. Estamos operando com 100% de taxa de ocupação nesses leitos. Não é novidade que o sistema de saúde está em colapso e o litoral opera com 100% dos leitos de UTI ocupados. A dificuldade na internação está sendo recorrente e, mesmo assim, as pessoas não estão seguindo as medidas básicas, como usar máscara nas ruas. Essa situação da não adesão ao uso de máscaras é uma coisa que muito nos preocupa, porque as pessoas têm que entender de que a máscara é a medida dita não farmacológica mais eficaz que tem até esse momento. Então, quando pessoas resistem ao uso da máscara, elas estão inicialmente se expondo e, num segundo momento, expondo outras pessoas ao risco da transmissão viral. A máscara é necessária. Eu acredito que, com a chegada inicial ainda e muito lenta das vacinas, as pessoas passarem a entender de que não precisam mais se proteger, mas essa não é uma verdade. Nós precisamos continuar fazendo uso da máscara, mantendo o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra e fazendo lavagem frequente das nossas mãos. Como enfrentamos a pior época da doença no estado, a taxa de contágio está em torno de 1,4%, de acordo com a Abreu. Essa taxa de transmissão é importante porque ela nos indica quanto que a gente está expondo, quantas pessoas contaminadas estão contaminando outras pessoas. Isso no Paraná ontem era na razão de que para cada 100 pessoas contaminadas, elas estavam contaminando 141 novos casos, né? Então isso é muito grave, porque os serviços de saúde estão nos seus limites e nós não vamos conseguir, infelizmente, atender a todos. No ano passado, a curva estava menor. Em março de 2020, o primeiro mês, foram confirmados 185 casos e 3 óbitos. No mês seguinte, foram infectadas 54 pessoas, mas o número de óbitos cresceu em disparado. Em maio, o pico iniciou. Fomos de 54 casos para 4.663. A partir de junho, a curva mostrava crescimento acelerado, confirmando quase 18 mil casos e mais de 600 óbitos. Julho seguiu a crescente e confirmou 57.310 pessoas infectadas. Agosto registrou pouco mais de 73 mil novos casos. A preocupação dobrou em setembro, quando atingimos a marca de 100 mil pessoas com a doença. Superando o mês anterior, em outubro, o estado registrou 107.428 casos de Covid-19. Em novembro, o aumento foi de quase 60% no número de casos confirmados e, em dezembro, o crescimento também foi expressivo, registrando cerca de 243 mil novos casos. Logo no primeiro mês de 2021, chegamos à casa dos 300 mil novos casos. Até este mês, já haviam sido confirmados 5.527 óbitos.
Fevereiro foi o pior mês até agora. E, ao que tudo indica, março será ainda mais grave. O segundo mês de 2021 registrou 340.657 novos casos da doença. Em resumo, durante este primeiro ano, o Paraná chegou a cerca de 740 mil pessoas contaminadas e 13.053 mortes, superlotando o Sistema Único de Saúde. A situação foi feia, hein, pessoal? A situação está feia ainda mais.